Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Muito feliz de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Eu aqui na igreja, vocês aí na sua casa, espero com seus familiares, espero que todos vocês estejam bem. Muito importante e me alegro muito em estarmos reunidos para essa escola. O ensino ele é sempre muito importante e sempre muito necessário, para as nossas vidas. Então, espero que você possa separar esse tempo, um tempo de aprendizado, um tempo de entendimento novo, aquilo que Deus tem reservado para mim e para você nesse dia, nessa manhã. Amém? Gostaria que nós orássemos para iniciar, como bons cristãos, sempre orando e agradecendo a Deus por mais um dia, e pela oportunidade que nós temos de estar adorando, glorificando e aprendendo sobre Ele de forma livre. Graças a Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por essa manhã, obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam, obrigado porque o Senhor é bom, e por isso agradecemos, Deus, agradecemos porque sabemos que o Senhor não tem necessidade nenhuma de ouvir, obrigação nenhuma de ouvir as nossas orações, mas a Tua misericórdia excede todo o nosso entendimento, e é por isso que o Senhor nos ouve, é por isso que o Senhor está conosco. E por isso, Deus, nós queremos agradecer que nessa manhã o Senhor possa usar a minha vida para ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para todos os irmãos que estão assistindo e que assistirão também a esse vídeo, que sejamos todos abençoados, estejamos todos debaixo da Tua graça, Deus. Por isso te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estava estudando um pouco esses últimos dias, não sei se você percebeu, se vocês perceberam, que nesses dias nós temos tratado muito acerca da imaginação, acerca da mente, aquilo que, sobre a mentira, e o quanto isso tem nos atacado, o quanto isso tem nos moldado, o quanto isso tem nos direcionado a muitas das vezes viver uma mentira, não viver a plenitude daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então a nossa aula seria muito mais prazeroso, eu acredito que seria muito mais dinâmico, termos o contato, estarmos numa sala e conversando uns com os outros, podendo interagir, podendo ouvir vocês, tendo a participação de todos vocês na nossa escola. Mas, diante das circunstâncias que nós temos vivido, acho que é importante nós continuarmos, nós mantermos todo o nosso contato, mantermos o nosso estudo, mantermos todas essas coisas para que possamos continuar, para que possamos prosseguir. Amém? Então, dentro de tudo isso, continuei pensando, continuei a estudar acerca disso, da transformação da mente. Porque se nós analisarmos tudo o que nós temos vivido hoje, temos sido fortemente influenciados por diversas áreas, e isso faz com que nós tenhamos várias visões, várias cosmovisões, de Deus, de Jesus, do Evangelho, daquilo que nós devemos viver, como nós devemos nos comportar. Já foi dito aqui também, o quanto nós somos influenciáveis no que diz respeito a procurar a resposta. Paulo vai dizer isso, que nós iremos buscar mestres, que vão dar entendimento segundo o nosso coração, e vamos esquecer a sã doutrina. Então, acho que tem vindo de um tempo aqui na igreja, onde nós temos falado para combater diretamente isso, a nossa imaginação e uma influência que não vem de Deus, que não vem do Espírito Santo, uma influência às vezes de Hollywood, esses filmes hollywoodianos, de um Jesus galã, de um Jesus que não é o Jesus do Evangelho. Então, por isso eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã acerca da transformação da mente. Eu separei alguns versículos para que nós venhamos a conversar, que eu possa explicar para que essa aula flua. Eu espero que você possa pegar sua Bíblia, pegar seu caderno de anotação, que você possa fazer anotações. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem falar alguma coisa, mandem no chat aí do YouTube. Nós estaremos aqui, a Andressa está comigo, aqui também na técnica, e ela vai me passar, vai me falar aqui, talvez eu consiga acompanhar também aqui pelo meu celular, mas que a gente possa estar junto, em espírito, em oração, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para nós essa manhã. Amém? Para iniciar, eu gostaria de ler, acho que uma passagem muito conhecida, mas talvez passar uma visão um pouco, talvez mais profunda ou diferente daquilo que você já tenha dessa passagem. Ela se encontra em Romanos 12, 2. Mas a gente
gente vai ler ali a partir do 1, só para dar todo um contexto, eu acredito também que, né, vai ser útil. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu estudando esse versículo, quando a gente vai olhar ali no original, né, diz assim, né, o 2, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, né, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação me chamou muita atenção. Durante todos os meus estudos, fui buscando versículos, fui buscando posicionamentos da Bíblia acerca disso. E a renovação aqui, ela significa anacainosis, que diz restauração, renovação completa, mudança para melhor. Interessante isso, irmãos, que mudança para melhor, renovação. E se a gente for olhar todo o versículo, ele diz: apresentei os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, apresentar o corpo em sacrifício. Quando nós pensamos em sacrifício para Deus, nós vamos ver que ele tem algumas exigências ali. Ser algo perfeito, ser algo puro. Não podemos entregar algo para Deus, né, de qualquer forma, de qualquer maneira. E ele diz aqui que nosso corpo ele deve ser apresentado como sacrifício. E posteriormente ele vai dizer que nós devemos, né, renovar a nossa mente, para que nós não venhamos a seguir o curso desse mundo, não venhamos a seguir, né, seguir o molde desse mundo. Quando ele fala não usar moldez, né, é quando você pega um molde, por exemplo, quando você pega uma massa de bolo e você joga ele dentro da forma. Ou seja, qualquer forma que você colocar essa massa, a massa vai tomar aquela forma. Então é isso que significa. O mundo ele tem a forma dele. A forma dele. E nós não devemos ser como essa massa de bolo, que quando cai dentro dessa forma fica igual, né? Nós devemos ser igual aqueles joguinhos de crianças, que tem aquelas fórmulas geométricas, que se não for, tem a plaquinha com um furinho naquela forma geométrica e tem a pecinha. Se a pecinha não for aquela forma geométrica, ela não vai entrar. E é exatamente assim que nós devemos ser. Nós não devemos ser da mesma maneira que o mundo. E aonde eu quero chegar com tudo isso? O grande assunto, acho que o grande tema, o grande ponto é a metanoia, que é a transformação da mente. E é sobre isso que eu quero falar com você. Romanos 12, 2 vai dizer que nós não devemos nos seguir o rumo desse mundo, mas nós devemos nos renovar. Então, é a mudança total de mente, é a renovação de mente para melhor. Ok? Então, eu queria ir compartilhando com você aí. Então, o que significa metanoia? Metanoia, ela significa mudança de mente. E o que é interessante na Bíblia, quando nós falamos metanoia, significa mudança de mente, no grego, né, o original ali. Então nós pensamos assim, se eu mudar a minha mente, então já está tranquilo, já é a metanoia. Mas na Bíblia, geralmente ela relaciona, para não dizer 100%, a metanoia com arrependimento. Então sempre quando se você for buscar as passagens que contêm essa palavra metanoia, que é a mudança de mente, sempre você vai ver que ela está linkada com arrependimento. Então, para que haja uma mudança, a partir disso, né, se entende que para que haja realmente uma mudança de mente, nós devemos ter um arrependimento, certo, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente alcance a verdadeira transformação da mente. Ou seja, se nós não conseguimos nos arrepender daquilo que nós estamos fazendo, da vida que nós levamos, provavelmente é muito difícil que nós venhamos a ter uma transformação verdadeira, ter uma transformação, né, da metanoia. Ok? Então eu queria pegar um outro versículo aqui para falar acerca do arrependimento. Diz assim, em Provérbios 28, 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Ou seja,
A questão do arrependimento, né? A gente costuma dizer que o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, é quando você, é óbvio, se arrepende daquilo que você está fazendo, mas você abandona essa prática. Porque quando você não consegue abandonar a prática, o pecado, vamos colocar aqui, você não se arrependeu verdadeiramente. É como um mal-estar momentâneo, sabe? É como um usuário, por exemplo, né, de entorpecente que ele usa durante um bom tempo, usa, depois de um tempo ele, nossa, o que eu fiz, cara, e tal, e ele volta. E aí ele fica por um tempo, depois ele volta, cai de novo. É óbvio que com relação à questão dos entorpecentes, ela é uma questão física, biológica e tudo mais, mas é só para você ter um entendimento acerca disso. Existem muitos pecados nas nossas vidas que nós cometemos, nós nos arrependemos diante de Deus, mas depois de um certo período nós voltamos a praticá-lo novamente. E isso não é um arrependimento genuíno. Ah, mas eu chorei aqui, eu fui lá no púlpito, eu recebi oração e eu me arrependi. Cara, oraram por mim, colocaram a mão na minha cabeça. Oh, beleza, cara, glória a Deus. Mas depois de 1, 2 meses ou uma semana que seja, você já voltou a pecar novamente, voltou com aquele mesmo pecado, você não se arrependeu verdadeiramente. Eu acredito que todos aqueles que passaram por esse processo em Deus de arrependimento verdadeiro e hoje não somente estão curados, mas têm a capacidade de lutar contra esses pecados, contra esses ataques que nós recebemos na nossa carne, entendem do que eu estou falando. E se você tem tem passado por esse tipo de dificuldade, tem um pecado que você tem lutado contra, o primeiro passo é busque a Deus, ore a Deus, peça para que Ele venha, né, te ajudar nessa luta, porque realmente tem a maioria desses pecados que estão, né, em nós, somente com o esforço do Espírito Santo para nos transformar, para nos tirar desse lugar. Então busque, em segundo lugar, busque que a liderança da igreja, sabe? Tem essa, entre aspas, né, não sei se enquadraria nessa palavra, mas tem essa humildade de vir buscar a liderança da igreja e se expor. Estou passando por isso, cara, eu luto contra isso e estou precisando de ajuda, ore por mim, esteja comigo, converse comigo. Então procura a liderança também. Então, ou seja, só para a gente fazer essa introdução, né? Uma introdução um pouco longa, mas é que o pessoal sempre fala, né? Eu sou um cara que gosta de ficar falando muito e dá bastante conteúdo. Então, você aí na sua casa, pega o seu caderno, faça a sua anotação e vá anotando aquilo que Deus for falando com você, aquilo que você for achando relevante, ok? Então, ou seja, a metanoia ela é a mudança de mente. E, na Bíblia, ela está sempre linkada com um arrependimento. E o que é o arrependimento? Em Provérbios 28 vai nos dizer que é quando nós abandonamos o pecado, não quando nós nos arrependemos, né? Seria um mal-estar momentâneo, e voltamos a praticá-lo novamente. Então, ou seja, é necessário que nós venhamos a abandonar as antigas práticas para que nós venhamos a ter um arrependimento verdadeiro, ok? Que é a metanoia, a mudança de mente. Dentro da metanoia, eu acho que isso aqui é importante, caso você venha estudar, e pode ser que venha uma dúvida, venha uma pergunta. Dentro da palavra metanoia, tem uma ramificação que diz que é metanoeo. No final é metanoeo, que significa mudança de mente para melhor. Então ela é diferente nesse sentido. Quando nós dizemos metanoia, ela é uma mudança de mente. Então, ou seja, você pode tanto ir para baixo, né, como você pode tanto piorar, quanto você pode melhorar. Então, você pode usar essa palavra metanoia. Já a palavra metanoia, ela é sempre para melhor. Ou seja, vamos usar um exemplo. Você precisa estudar para que você tenha uma metanoia. Ou seja, para que você evolua, para que você cresça, para que você, né, se transforme. E um exemplo está em Mateus 4, a partir do 16. Aqui vou ler rapidinho, só para dar essa curiosidade, esse complemento a mais para vocês aí. Diz assim, Mateus 4, a partir do 16. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui, o arrependei-vos, entra essa palavra, metanoia. Por quê? Porque ele era um reino de trevas, era uma região de trevas, e ele veio, ele era a luz, ele é a luz,
E ele trouxe todo esse entendimento para aquele lugar, para aquelas pessoas. Então ele está dizendo, pessoal, galera, renova a sua mente, cara, cresce, vamos crescer. Sabe por quê? Porque vocês estavam nas trevas e eu sou a luz, estou trazendo a luz para você. Sabe por quê? Porque está chegando, né, é chegado o reino dos céus. Ou seja, eu estou trazendo o reino dos céus para você. Evolua a sua cabeça, saia dessas trevas, venha para a luz. É isso que Jesus vem tratar aqui nesse versículo, e é por isso que entra ali o metanoia, porque é uma mudança de mente sempre para melhor. É óbvio que quando a gente fala na Bíblia sobre metanoia e tem essa questão da mudança de mente, que é linkada com arrependimento, é óbvio que é sempre para que você prossiga, para que você cresça. Então, é por isso que eu gosto de linkar, falar esses links. Então, na Bíblia, apesar da palavra significar mudança de mente, na Bíblia ela está relacionada diretamente com arrependimento. Então, quando você se arrepende diante de Deus, né, até o próprio Provérbios vai dizer, você encontra a compaixão de Deus, certo? Você vai ver Davi que se arrependeu, encontrou compaixão diante de Deus. Pedro, né, se arrependeu também, disse, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. E encontrou também ali a compaixão de Deus. Então, o arrependimento ele está sempre linkado a isso, a uma mudança de mente, dentro da Bíblia, mais uma vez, a mudança de mente através do arrependimento. Ou seja, você vai encontrar a compaixão de Deus quando você se arrepende, quando você tem esse processo de metanoia. Ok? Então, fazendo esse parênteses aqui, só para a gente dar uma complementada ali na aula. Bom, o que é também importante da gente prestar atenção é que geralmente nós gostamos de usar, né, a metanoia, não que esteja errado, eu acho que está totalmente dentro do contexto, para falar do batismo, né, uma mudança de mente da metanoia, da transformação, para falar do batismo. Porque geralmente quando alguém é novo convertido, ou quando alguém talvez não tenha conhecido o Evangelho da sua forma plena e verdadeira, né, ela tem essa sede de saber, cara, e o batismo, será que eu realmente me batizei? Ou geralmente a pessoa vem, cara, quando eu me batizei, eu não senti nada, eu simplesmente, não que eu sentir algo tem alguma coisa a ver com isso, mas só para você conseguir entender o contexto que eu estou te falando. Quando eu me batizei, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu simplesmente vi todos da minha igreja, todos os meus amigos, todos aqueles que estavam comigo, ou meu pai e minha mãe me obrigou a ir, e eu fiz aquilo sem saber o que eu estava fazendo. Então eu queria aprender um pouco mais sobre isso, queria aprender um pouco mais sobre o batismo, o que é isso. E geralmente a gente usa, né, o link da metanoia, a gente fala ali de Filipe e Eunuco, daquela transformação que teve. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar aqui. Não vou usar essa passagem, porque eu não gostaria de ficar falando do batismo, porque daí teria que explicar mais profundamente o que é o batismo. E hoje o nosso foco da aula é a transformação da mente. É óbvio que é algo que tem que acontecer, né, antes do batismo, e sobre isso sim nós vamos estar trabalhando aqui essa manhã. Tá ok? Então, falando, né, dando essa cama, vamos ali mais uma vez. Né, eu gosto sempre de fazer isso com minha esposa. Metanoia, mudança de mente. Dentro da Bíblia ela está diretamente ligada ao arrependimento. Em Provérbios ali vai dizer que aquele que se arrepende, né, que não esconde as suas transgressões, que se arrepende verdadeiramente, encontra a compaixão de Deus. Então, a mudança de mente dentro da Bíblia está ligada direto ao arrependimento. Tá ok? Interessante. E para se conversar também um pouco. Por que é importante, então, eu ter essa mudança de mente? Por que é importante eu ter esse posicionamento? Por que é importante eu mudar? Por que eu não posso estar no mundo e estar, né, dentro da igreja, continuar fazendo as coisas que o mundo fala para eu fazer e visitar os cultos, né, aos domingos, por exemplo? Como, infelizmente, nós sabemos que ainda tem muitos que fazem isso, né? Mas Paulo vai dizer, né, que em Romanos 6:22, que o salário do pecado ele é a morte. Então vamos lá, vamos fazer um link com tudo que a gente já falou até agora. A metanoia, a mudança de mente. Então, metanoia é o processo de mudança de mente. Na Bíblia, ele está ligado diretamente ao arrependimento. Quando você for ver a palavra metanoia, você sempre vai ver lá arrependimento. Então, metanoia, mudança de mente, arrependimento.
por que eu preciso me arrepender? Porque Paulo, em Romanos 6:22, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ah, isso quer dizer que se eu ficar pecando por aí pela rua, eu vou morrer? Talvez sim, talvez não. Existem muitos pecados que nos levam, né, à morte física, à morte material, certo? Nós temos inúmeros exemplos de briga, né? Deus vai nos dizer que não cobiçais a mulher do próximo. E isso nós sabemos aí, é muito nítido que é um pecado que gera morte física. Mas também tem os outros pecados que nós podemos vir a cometer que não geram uma morte física. Adão e Eva, por exemplo, né, pecaram contra Deus, mas não foram mortos fisicamente, mas foram mortos espiritualmente, digamos, né? Eles perderam aquele contato, aquela relação íntima com Deus. E é isso que o pecado faz, né? Gera em nós a perca desse relacionamento íntimo, da comunhão íntima com Deus. Tá ok? Então, o salário do pecado é a morte. Seja ela física, em determinadas circunstâncias, seja ela espiritual, rompendo nossa comunhão íntima com Deus. Tá ok? Então, é por isso que nós devemos mudar a nossa mente e nos arrepender. Do que eu vou me arrepender? Vou me arrepender de estar lendo a Bíblia? Não. Você vai se arrepender sempre. Óbvio, se você estiver vendo a Bíblia de modo errado, você deve sim se arrepender, mas você vai sempre se arrepender de um pecado. Ou seja, então sempre você vai buscar essa compaixão de Deus porque você está se arrependendo de forma genuína. Então é por isso que é necessário essa mudança de mente. Tá ok? Vamos lá. Olha só que interessante, que lá em Deuteronômio 30. Depois você vai anotando essas passagens, eu acho importante, para sempre você estudar um pouquinho a mais, ler alguns versículos antes, alguns versículos depois, alguns capítulos antes, alguns capítulos depois, isso é muito bom também. Deuteronômio 30, a partir do 15, diz assim: Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número. E o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires e te deixares seduzir, e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, eu vos declaro neste momento, solene, é certo que serás destruído e perecerás. Não prolongarás seus dias sobre a face da terra, em que ao atravessar o Jordão, estás entrando para dela tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e tua descendência. Interessante esse versículo, porque Deus ali está falando com o povo de Israel, e Ele vai dizer que nós, não se devem se curvar diante dos deuses que eles encontrariam lá, nessa terra prometida. Deve respeitar as ordenanças, deve cumprir os mandamentos. E Ele coloca diante do povo a morte e a vida, a bênção e a maldição. E depois no final ele vai falar assim, escolhe pois a vida, para que você e sua descendência, tenham dias longos sobre a terra. Mas não seria óbvio, pense só comigo, se nós estamos diante de Deus, Deus coloca a vida e a morte, a bênção e a maldição, não seria óbvio nós escolhermos a vida? Precisaria Deus dizer, cara, escolhe a vida, escolhe a vida. Hoje, acho que nós temos que trazer essa aplicação, não se curve diante dos deuses que vocês se encontram lá. Nós estamos falando de metanoia, nós estamos falando de um arrependimento, de uma mudança de mente. E tenho percebido nesses dias, dentro aqui do nosso contexto, mais uma vez, de isolamento social, onde nós temos que ficar nas nossas casas, onde nós temos que ficar com a nossa família. E muitos não têm ido para suas escolas, aqueles que estudam, não têm ido, às vezes, trabalhar, e estão nas suas casas. E têm feito de tudo, menos buscado a presença de Deus. Porque assim como as escolas fecharam, as igrejas também estão fechadas. Todos nós, acredito que a maioria de todas as igrejas estão fazendo os cultos online, estão fazendo as escolas online. Eu mesmo conheço várias que estão
trabalhando dentro disso. Mas eu percebo que as pessoas que congregam, né, os que nós chamamos de membros, eles não têm se movimentado dentro disso. Sabe, será que nós não temos levantado falsos ídolos dentro da nossa própria casa? Porque às vezes a gente acha que um Deus, né, um Deus que não seja o nosso Deus, é uma imagem e escultura. É uma idolatria onde nós podemos tocar. Você olha nitidamente, você sabe, cara, aquilo ali é um ídolo, eu não me aproximo, não quero isso na minha casa. Mas isso é o nível 1. Você pode estar se auto-idolatrando. Sabe, a mídia social hoje, Deus colocou isso no meu coração. Pode ser, é um Deus, é um principado, cara. Será que você não tem buscado aquele like, né? Aquele famoso like nas redes sociais, e para alcançar isso, você não tem se sujeitado a fazer coisas que diante de Deus são erradas? Será que você não tem exposto, por exemplo, hoje que a cultura quer nos forçar a entender que é normal? Será que você não tem exposto o seu corpo, por exemplo, somente para buscar esse like, somente para buscar algum tipo de comentário, somente para buscar um namorado ou uma namorada? E isso tem desagradado a Deus? Será que esse não é um principado, uma potestade que está agindo, está imperando nas nossas vidas, na sua vida ou na minha vida? Será que é a hora que a igreja parou e eu agora não vou congregar mais? Por isso que eu falo acerca da mudança de mente, a metanoia, é se arrepender disso. Há um tempo atrás, isso fica, talvez um dia, apresentar esse vídeo mais uma vez, eu fui muito impactado ao ver os cristãos, né, da igreja, dos primeiros cristãos da igreja primitiva, onde eram perseguidos, e dentro dos lugares lá, das arenas, né, dos gladiadores, e sendo atacados pelos próprios gladiadores, alguns por leões. Era algo totalmente fora da nossa realidade hoje. Hoje nós vemos os mártires lá, né, no Oriente Médio, para aqueles lados de lá, onde a igreja não é aceita, o cristianismo não é aceito. Mas ver aqueles irmãos no início, tendo a sua, enfim, era algo, eles tinham a sua pele costurada, carne, para atrair o leão a atacá-los. E eles viviam um cristianismo, sabe? Não querendo voltar a essa época, não querendo que nós venhamos a sofrer uma perseguição, mas eles tinham uma fé inabalável, sabe? Eles sabiam quem eles eram. Hoje, parece que nós vivemos um cristianismo banal, um cristianismo normal, um cristianismo que ele não pode trazer para nós um confronto. Não, cara, peraí, eu aceito da sua igreja, mas eu quero ser do jeito que eu quero, sabe? Eu aceito Jesus na minha vida, mas é o meu Jesus. Ah, não, mas todo mundo é Deus. Não, cara, não é não. Todos os caminhos levam a Deus, isso eu creio. Mas nem todos os caminhos levam para a salvação. Só um caminho leva para a salvação, que é Jesus Cristo. O descrito na Bíblia, o descrito pelos evangelhos. Os outros caminhos levam a Deus também, mas para juízo, para perdição. Então, todos os caminhos levam a Deus, mas somente um para a salvação, que é Jesus Cristo. Os outros para juízo e perdição. Tá ok? Então, reflita nesse tempo, nesse período na sua casa, se você tem buscado a presença de Deus. Se você tem sido instrumento de Deus. A minha empresa ela não parou, mas você tem evangelizado então onde você trabalha, onde você estuda? Você tem buscado isso? Você tem buscado essa transformação? Não. Então você precisa passar por um processo de metanoia, cara. Você precisa mudar. A mudança de mente, arrependimento e retornar ao centro do Evangelho de Deus, ao centro da vontade que Deus tem para a sua vida. Então, reflita sobre isso, pense sobre isso. Tá ok? Se você tem vivido um evangelho verdadeiro, senão é necessário que você passe por um processo de metanoia, de um arrependimento. E mais uma vez, como nós estávamos falando, né, em Deuteronômio 30, a partir do 15, Deus vai falar acerca da bênção e maldição, morte e vida. Mas por que no final ele faz um comentário, né? Escolhe a vida. Não seria o mais óbvio, como eu estava falando, para todos nós, né, que, óbvio que eu vou escolher a vida, óbvio que eu vou escolher a bênção, óbvio que eu não vou escolher a maldição. Então, por que é que Deus ainda fala, cara, mas estou colocando para você, estou pegando o céu como testemunha, escolhe a vida, senão você vai rodar, cara. E estudando ontem, me veio essa passagem, né? Mesmo que seja a escolha mais óbvia, por que é que Deus deixou isso claro, então, para nós escolhermos a vida? Em 1 Coríntios 2, 14, a partir do 14, vai dizer assim:
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que Deus, falou, cara, escolhe a vida. Porque o homem natural, ele não consegue discernir das coisas de Deus. Ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque parece loucura. E era isso que o povo estava fazendo, né? Se a gente for pegar lá de novo, mais uma vez, aquele povo que ia atravessar o Jordão. Deus precisou rodar com eles lá 40 anos no deserto, para fazer com que eles, aquela geração, né, que serviu ao Egito, ficasse pelo deserto. Ou seja, precisou renovar toda uma geração para que um pensamento acabasse. Para que aquela forma de pensar de servo, aquela mentalidade de servo, de servir ao Egito, porque eles sentiam saudade do Egito. Ah, mas pelo menos nós tínhamos casa, pelo menos nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. E é por isso também, só mais um parênteses, é por isso que é interessante lembrar que o povo de Israel no Egito não era um escravo como nós temos a visão aqui, né, ocidental de escravidão, infelizmente um episódio lastimável da nossa história. Mas eles eram servos, né, diferente apesar de nós usarmos a palavra escravo, eles eram tratados, vamos dizer assim, como servos, né? Óbvio que se houvesse a desobediência e tudo mais, eles eram, né, agredidos e tudo mais, mas eles tinham a casa, eles poderiam se casar, eles tinham toda assim uma liberdade que, se a gente for comparar com a escravidão nossa aqui, não tinha, né? Não seria um mesmo comparativo, tá ok? Então, mais uma vez, Deus precisou matar um pensamento, cara. Olha só, uma forma de pensar no deserto por 40 anos ali, até que aquela forma de pensar de servo, né, de escravo, de querer ansiar pelo Egito e não querer ansiar pelas coisas de Deus, se acabasse. Então ali houve uma transformação de mente geracional. Durante o período no deserto, todas aquelas pessoas que, eu acredito que foram nascendo ali, foram tendo a sua mente renovada. Cara, Deus está conosco, nós vamos atravessar, nós vamos para uma terra prometida, a terra que emana leite e mel, uma terra fértil, uma terra, boa. E ali, quem foi crescendo ouvindo aquilo, foi perdendo totalmente o anseio pelo Egito, pelo retorno ao Egito. Ao contrário, ele cresceu crendo na promessa de Deus, crendo que ele encontraria uma terra melhor. Tá ok? A transformação de mente foi nesse sentido ali naquele povo. E para a gente continuar aqui, não sei se vocês estão conseguindo entender, vamos lá, mais um retorno, um feedback ali, meu para vocês, né? Que é o seguinte: a metanoia é a mudança de mente, certo? Mudança de mente é ligada ao arrependimento. Ninguém vai se arrepender de fazer coisas boas. É importante sempre discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, quando nós falamos de mudança de mente dentro da Bíblia, ela está muito ligada ao arrependimento. Quando você se arrepende, você encontra o arrependimento verdadeiro, que é quando você abandona as velhas práticas, você encontra a compaixão de Deus. E se a gente for olhar Deuteronômio, Deus vai colocar diante de nós o bem e a maldição diante do povo. O bem e a maldição, a vida e a morte. Mas ele diz para nós escolhermos a vida. E por que ele diz isso? Porque, mesmo que sendo a escolha mais óbvia, né, ele vai dizer para nós escolhermos a vida. Porque ali depois de 2 Coríntios vai dizer que o homem natural, né, o homem da carne, ele vai achar loucura as coisas do Espírito. Nós não vamos querer abrir mão daquilo, nós não vamos querer abrir mão de um modo de vida. Não, cara, eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar, vivendo a minha vida e indo nos cultos durante o domingo. E Deus, como a gente já diz aqui, Jesus, nós sempre falamos aqui, isso é muito explícito aqui nessa casa, que Jesus, ele não quer fazer parte da sua vida, sabe? Sua vida não é uma coxa de retalhos, onde Jesus é mais um retalho que está preso nela. Não, cara, Jesus, ele é a sua vida, tudo parte dele. Tudo que você vive hoje, ele deve partir de um relacionamento seu com Jesus, um relacionamento, íntimo com Jesus. E é necessário que a gente transforme a nossa mente. Em Hebreus 12, a partir do 14, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então aqui já a santificação, né? Segue a paz com todos, a santificação. Também já é um processo praticamente impossível de se alcançar, o processo de santificação, sem você ter essa mudança de mente, sem você ter um arrependimento. Vamos lá, 15. Atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um respasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Irmãos, muito interessante isso daqui, ó. Diz assim, a partir do 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Esse lugar de arrependimento é metanoia. Essa palavra aqui, achou lugar de arrependimento, ela significa não achou um lugar de metanoia, ou seja, não achou um lugar onde ele pudesse mudar a mente. Ou seja, qual era o contexto aqui, né? Esaú, ele era o filho primogênito, ele tinha o direito de receber todas as bênçãos e tudo mais de Jacó, seu irmão. E ele troca, né, o Jacó e Esaú, né? Isaac era o pai de Jacó e Esaú. E Jacó vai trocar, né, com Esaú o dom da primogenitura por um repasto. A gente fala ali um caldo de lentilha. E ele troca isso, né? E ele vai buscar um lugar de arrependimento. Ele já não encontra mais isso. Por que Esaú não encontra esse lugar de arrependimento? Porque o pai dele já havia morrido. E não tinha como, né? O pai dele, na verdade, já tinha abençoado o seu irmão, né? Não tinha como mais ele retirar a bênção do irmão e passar para ele. Ele até é abençoado depois, mas ele não consegue alcançar esse lugar de arrependimento, né? Ele não consegue ter essa mudança de mente, porque aquilo ali já foi, aquele período que ele podia fazer isso, já aconteceu. Então, a nossa mudança de mente, ela pode passar por períodos onde nós podemos alcançar, e quando se passa esse período, não tem como alcançar mais. Sabe aquela decisão que você toma, aquilo que você faz, depois você se arrepende drasticamente, mas não tem como você voltar atrás com aquilo? Então, é nisso que vai falar aqui. Então, nós devemos sempre estar vigilantes, porque pode chegar um tempo que nós não vamos conseguir buscar esse lugar e encontrar esse lugar da renovação da nossa mente, porque já vai ter passado esse período. Tá ok? E eu acho que para a gente finalizar aqui, eu separei essa passagem para a gente caminhar para o final. Que eu vou pegar aqui só um minuto. Mateus 3, vai dizer assim, né? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o mesmo discurso ali de Jesus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Falando de João Batista. Quem era João Batista? E por que o discurso que ele tinha era um discurso verdadeiro e poderoso? Porque ele estava dizendo: arrependei-vos. Quem é esse cara que está me dizendo para me arrepender porque é chegado o reino dos céus? Que arrependimento é esse que esse cara está falando? E depois ele vai dizer, né, vai confirmar que ele era o profeta que viria preparar o caminho para Jesus. Só para continuar aqui. E diz assim, a partir do 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por Abraão por pai. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha só que interessante, irmãos. Aqui vai falar acerca do batismo, né? Isso eu queria que você refletisse na sua casa.
orasse a Deus acerca disso, para nós caminharmos para o final. Então, até aqui nós temos falado de uma mudança de mente para o arrependimento. O arrependimento verdadeiro é quando nós abandonamos a prática que nós nos arrependemos. Nós podemos ver Deus dizendo para nós escolhermos a vida, porque o homem natural ele não consegue discernir essas coisas, ele não consegue entender aquilo que é bom, aquilo que Deus quer para ele, porque para ele parece loucura essas coisas. Um exemplo disso é o povo, né, que caminhou pelo deserto, que ficou ali vagando, porque a mente deles ansiava por algo que era contra aquilo que Deus estava falando. Eles ansiavam pelo Egito.